Essa é a parte 2 do vídeo As Profundezas da Pornografia e vamos adentrar no tópico de consequências. As consequências desse vício, né, podemos começar falando primeiramente sobre consequência física, para depois abordar sobre as mentais, né, que é um assunto que para mim é o pior de todos, é o que mais se estende no sentido de danificar a vida do homem, né? Primeiramente, em questão física. Eu vejo que o cara que está viciado ali em se masturbar constantemente, né, e ficar garimpando muitos vídeos, é um cara que ele não tem energia nenhuma para fazer qualquer outra atividade. Geralmente são pessoas, né, que estão acima do peso, ou até mesmo pessoas magras, mas que andam cabisbaixa, andam com os olhos fundos, sem energia para nada, se alimentam mal porque não tem disposição para cozinhar, para fazer outra coisa, né? Não tem energia, porque a energia já se esvaziou, já foi embora, né? O cara já desperdiçou a energia dele vendo os vídeos. Eu acho que talvez, né, a maioria das pessoas não consigam perceber, né, somente essa questão da queda de energia do corpo. Porque muitas vezes você começa novo, né? Você começa a ter experiência ali com a pornografia na É, adolescência, mas vai batendo ali, né, os 20 e pouco, 25, 26, 27. É, muitos até devem associar aí, né, a questão de ah não, tô ficando velho, minha rotina aumentou. E às vezes nem é isso, né? É só o ato mesmo da masturbação ali que tá te deixando extremamente cansado, né? É... Eu acho que principalmente quando você tá naquele hábito de garimpar o vídeo um atrás do outro e não achar aquele que te dá uma satisfação, né? Eu acho que no sim, começo você até, né? Você se introduz ali com vídeo curto, talvez até foto, mas conforme vão passando os anos, né? E você vai consumindo aquilo, você sempre vai estar procurando uma coisa diferente, né? Muitas vezes até abaixando a régua. E eu acho que isso também dá um cansaço, né? Eu pelo menos via, né, nos fóruns que falavam sobre isso, mais do nosso tempo aí, a situação que o cara ficava 1, 2, 3 horas, cara, procurando um vídeo não, específico ou vários, né? eu posso dizer por mim, né? Falar por mim que eu já passei mais de 10 horas procurando vídeo. Mais de 10 horas, literalmente. Não tinha energia para nada. E o que eu pensava ser depressão, né? Aquela depressão pós-FAP, vamos dizer assim, ela, na verdade, era falta de energia mesmo. Era uma falta de um propósito ali, de ter feito algo útil dentro daquele dia. Quando chegava no final do dia, à noite, estava completamente derrubado, sem disposição para nada, dor de cabeça, desanimado, cabisbaixo, como se tivesse de luto, perdido algo muito grande. E tudo isso, né, era restaurado com uma noite dormida. Acordava de manhã logo cedo, a primeira coisa era ir atrás de vídeos, era buscar mais vídeo. Então, o primeiro gatilho do dia já eu ia lá desperdiçar minha energia, acabei de acordar, nem tomava café e já ia buscar ver mais conteúdo. É uma droga tão terrível que parece que você não descansa, né? Você recuperou um pouco as forças, você volta lá e vai praticar o ato mais uma vez. Cara, também vai dar rotina, né? Acho que tem gente que tem hábito diurno, outros têm noturno, mas o que você mais sente ali é o desgaste assim que você termina, né? Você tem um orgasmo ali, você Né? tem ejaculação, você fica numa bad às vezes ali total, e às vezes nem tem percepção disso, né? Você acha que é simplesmente o cansaço ali do ato sexual, que na verdade é um ato isolado, né? É, Mas talvez para a geração um pouco mais velha, que tinha até uma tendência de ter mais experiências sexuais reais, talvez a gente tenha essa percepção, né, da diferença do impacto. Quando você tem uma atividade sexual real, uma mulher ali no caso, o desgaste não é o mesmo. Na verdade, você sente até um não, relaxamento. Você vê o não, quão sim. diferente é, né? Acho que a velocidade da É, masturbação também impacta nisso, né? A no, cadência é outra também, cheiro, contato.
Sim, sim. Numa relação normal, né? A relação sexual normal, você não bate né? Você não sente a bad, né? Não bate aquela bad, não dá tristeza, né? Você levanta, você toma uma água, vai tomar um banho, tá bem, tá relaxado, tá relax, desestressou, né? E já no FAP, mediante a vídeos, você não tem ânimo para se levantar, cara. Muitas das vezes, comigo mesmo, eu tinha vontade de chorar, cara. De sentar, chorar, ficar mal, me sentir um lixo. Tava jogando minha vida fora, batia os piores sentimentos possíveis. Agora, quando eu comecei a me relacionar mesmo, comecei a ter relação real, cara, é muito diferente. Você levanta leve, você levanta feliz, né? Vem aquela dopamina boa, vamos dizer assim. E você tem disposição ainda durante o dia. Não minou a tua energia. É isso que eu fiquei pensando, assim, prestando atenção, né, nas primeiras vezes, quando eu comecei a sair do vício, comecei a largar, adentrando os fóruns, né, lendo muito relatos com o movimento NoFap. Inclusive, podemos até comentar, né, sobre esse movimento que foi de muita ajuda para nós, para mim, principalmente, que foi algo que realmente me fez sair desse universo terrível. E eu vejo que quando o cara ele tá ali tantas horas pesquisando os vídeos, ele tá gastando a energia dele com isso, ele só vai cavando mais ainda no fundo do poço, que é aí onde vai começar a entrar os danos mentais, que é ver vídeos bizarros, né? Começar a normalizar o que antes era normal, fetiches, vídeos bizarros. Eu acho que a descida, né? Quem já tá descendo ali pra uma profundeza ali, né? De vídeo bizarro, de vídeo que talvez essa mesma pessoa não consumisse, né? No início ali, Sim, acho que já é o final amarelo, né, cara? Ali eu acho que você já é. tá num ponto onde você já entrou num vício que dificilmente você vai sair. O engraçado é que até alguns anos atrás tinham muitos fóruns, né? Que a gente tava comentando aí. Até no fórum, eu nunca lembro, o fórum da Real, Sim, fora da real. fórum da Real, acho que foi um dos primeiros que eu vi, inclusive tinha uma recomendação de um livro lá, eu devo ter ele também. Eu vi até depois se eu coloco o link aí, pro pessoal acessar. Mas uma coisa bem estranha, né? Você começava a ler alguns tópicos ali, né? O pessoal falando sobre pornografia, sobre acesso a foto, imagem, vídeo, inúmeras, né, categorias aí de pornografia. E não era uma pessoa isolada, nem duas, né? Tinha muita gente nesses Né? fóruns falando sobre o mesmo assunto, né? Inclusive pessoal que já tinha relacionamento, pessoal casado, né? E falava-se muito principalmente do desperdício de energia, né? Que aí também vai ser Sim, consequência da depressão, né? Você vai ficar sim, sem energia para fazer nada, mas eu ainda conseguia perceber que o pessoal que ainda tinha um relacionamento real poderia ter um nível de vício ali e tudo mais, mas tinha referência dos dois lados, né? O cara consegue entender que uma relação real é prazerosa, não vai deixar ele extremamente cansado ou frustrado. Acho que também até a velocidade, né, que você consome o pornô, ela já coloca a sua cabeça ali pra entrar num loop de ansiedade, né? Você nunca tá contente. Você via relato de não. cara que alternava, deixava duas telas abertas ali do vídeo e, né, ficava ali se masturbando no FAP ali com dois vídeos ao mesmo tempo. Ele tinha que associar um corpo de Inclusive, uma mulher, outra parte de é, outra, ele perdia a capacidade é, total de ter o prazer só com um corpo ali, né? Uma é. mulher específica. Inclusive, os relatos de pessoas vendo pornografia no trabalho durante o expediente é comum, né? A gente via muitos relatos sobre isso, porque o vício era tão grande que ele precisava ter uma aba aberta para ver nem que seja um pedacinho. Não era muito comum a questão do celular, né? E muitas empresas não permitiam o celular, até hoje não permitem. E aí o cara ele abriu uma abinha ali do lado para poder estar vendo, nem que seja uma raspadinha assim de leve de tanto que é a ansiedade por dopamina, né? Pela aquela falsa sensação de recompensa que o vídeo proporciona.
Você comentou da questão dos caras casados, que eram os principais, assim, que relatavam bastante nos fóruns, né? Tinha um fórum da Real. Eu frequentava mais fóruns americanos, eu não lembro agora o nome, mas era basicamente do movimento NoFap, que tinha muito relato. Todo dia tinham milhares de relatos, assim, e pela riqueza de detalhes, e as continuações, né? Você via que aquilo era verdade mesmo, que tinha um cara ali que estava sofrendo por conta desse vício. Homens casados que perdiam totalmente o interesse na mulher, porque de tanto ele consumir só aquelas mulheres peitudonas, né? Aquelas mulheres muito siliconadas, muito perfeitas, rustas, etc., que ele olhava para a mulher dentro de casa dele e achava feio, não tinha qualquer atração. O cara chegava num ponto que ele tinha mais prazer no banheiro do que a relação real com a esposa. Eu acho que é bem nessa linha. É que no Fórum Real, pelo menos, né? Eu via muita abordagem também sobre a questão da aparência, né? Que você comentou. Eu acho que quando você consome a pornografia, né? E começa a trocar de vídeos, fotos, sites diferentes, etnias, né? Enfim, chega um ponto que você não consegue realmente ter prazer por uma pessoa real, né? Até porque essa pessoa tem defeitos ali, né? Você não vai conseguir selecionar aquilo que Sim. você mais gosta, em tamanho, dimensão, aparência, até velocidade, né? A gente também tem uma ilusão que a pornografia tem uma performance e velocidade que às vezes não bate com uma pessoa normal, né? Uma pessoa que não Não. seja atlética É, ali, ela nunca vai fazer aquilo. Tanto que eu lembrei o nome do livro, né, cara? Acho que era Vício em Pornografia Como Parar. Na verdade era um. Acho que era um PDF. Eu não sei se na época era feito no Hotmart, né? Era vendido uhum. por lá, ou era gratuito. Mas ele falava muito dessa dificuldade, né? Principalmente aí no caso do homem, a gente sabe que também havia um número pequeno, mas algumas mulheres também consumiam, né? De certa forma, pornografia. Mas, por causa do cara, a associação visual era tão alta, né? E ele ia perdendo a vontade até num vídeo pornô, em uma imagem específica que ele tinha ali guardada para ele, né? Começava a procurar outras Sim. coisas e outras coisas. Tem ciclos também, né? Às vezes o cara tem um ciclo para um tipo de pornografia específica, muda de ares, depois volta de novo, né? E não consegue se livrar disso. Então eu via muitos relatos assim, além também da questão de impotência, né? Sim. Se falava muito também, o cara entrava em desespero, né? Pensava que tinha algum tipo de problema. E na verdade era um problema totalmente psicológico, né? O cara não tinha um problema orgânico, né? Para ereção ou para ejaculação precoce ou ausência de ejaculação também, né? Tá mais o cérebro ali, né? Já danificado plasticamente ao ponto de ele não conseguir realmente ter um desejo sexual por uma pessoa de verdade, né? É. A ereção do homem está muito atrelada ao psicológico dele, né? Se ele não tá bem, a ereção não tá bem. Se ele Principalmente a tá idade, mal, né? se Todo tá. cara novo no geral, né? É, Pessoas jovens, abaixo dos 30 ali na maioria das vezes. Teria muito azar, né? Um ou outro, mas sim. não é uma coisa muito É comum. algo que eu percebia que acontecia de forma constantemente nos fóruns, os relatos, era os homens casados, né? Principalmente os casados, eles conseguirem ter ereção mediante a fetiches bizarros, né? Tipo, ver a mulher com outros homens, chamar, né, acompanhantes para ter relação com a mulher, tinha que ser tudo muito bizarro. Também que eu acho que nesse livro fala do E cookie hold também, né? Do desenvolvimento do cookie hold ali. Fala-se muito, né? é Sobre o o prazer ali do seu cérebro se acostumar tanto a ver a pornografia. E muitos caras ali, né? Não tendo uma análise psicológica, né? Não tendo uma análise da própria saúde mental, começar a achar normal, né? Ver, né? Porque na pornografia, na verdade, você tá vendo um ato sexual, né? Entre duas ou mais pessoas. Você não é, tá participando, né?
Você é só um visitante ali, um espectador. De certa forma, acaba normalizando isso, né? Normaliza. Você pode ver que o próprio ato, né, cookie hold, ele é basicamente o cara, ele só tá ali, mas ele tá como espectador. Ele tá vendo outros homens degustarem a esposa dele e ele tem prazer nisso. É basicamente ele abrir um vídeo em que a atriz principal é a esposa dele. Eu acredito que mais de 90% dos casos que o cara desenvolveu esse fetiche foi por meio, sim, da pornografia. Eu não vejo outro caso. A sociedade, no geral, ela não aceita isso. Isso é visto como algo ruim, como algo banal, nojento, podre. No geral é isso, mas você pega pontos eventuais, né, de caras que apoiam, caras. Você vê que o perfil do cara já é um perfil que consome muitos vídeos, né? E eu acredito até para outras coisas. Eu vi relatos, de homens que entraram em depressão, cogitaram suicídio, porque eram homens que acabaram desenvolvendo fetiche além, né, do cookie hold, fetiche para outros homens, fetiche para coisas muito mais bizarras, que depois isso acabava, né, danificando ali, deixando o cara mal, até de certa forma, espiritualmente, né, porque o cara ele se sente um lixo, ele tem conceitos às vezes cristão, às vezes vai de contra a religião que ele segue, que ele vem desde criança acreditando que os pais falavam, os avós, e daí ele chega na fase adulta e começa a errar feio nisso. Isso até contra, né, os princípios morais que ele sempre acreditou, danifica, de certa forma, até a alma. A pessoa fica mal ali. E o cara vai fazer um exame no hospital, vai dar tudo certinho, não tem nenhum problema, mas o cara sempre tá mal, tá triste, quer se matar. Eu acho até que pra promiscuidade, né? O cara vai ter uma tendência a se prevenir menos, né? Caso ele saia do mundo da pornografia, mas tente simular essa pornografia no mundo real, ele vai tender a ser um pouco mais promíscuo, né? A degeneração vai pegar um pouco ele, né? Ele vai querer, como a gente comentou aí, né, ter relacionamentos mais inseguros, talvez tentando realizar aquilo que ele vê, né, no ato pornográfico. E muitas vezes acaba não tendo volta, né? Nenhuma questão de ele mudar a orientação dele, ou mudar a Não, forma como ele deseja as coisas, mas ele já tá tão viciado que nem percebe isso. É só o momento visual ali, né, e sexual. sim, Não tá associado a um desejo além disso, né? Não tem uma profundidade na maioria das vezes. não é algo real, né? Não é real. É algo que ele sentiu aquele desejo de tanto consumir vídeos e depois do ato, depois de fazer aquilo, é que ele cai na real mesmo, né? Que ele está em si. O que eu fiz, né? Que aconteceu aqui? Por que eu me rebaixei a fazer isso? Eu via que realmente muitos caras chegavam a pedir divórcio porque não, o cara tinha um relacionamento muito bom, uma esposa, filhos, e começou a ter desejos muito estranhos, muito bizarros. É que tá, no É, momento você nem lembra da consequência, né? Depois não, que você realiza alguns atos, né, e não tem mais volta, né? Você acaba quebrando ali, né? O seu laço. Sua esposa, no caso, né? Eu acho que até casos quando a gente comenta aí de swing, né? Casas de swing também tem um pouco disso na maioria das vezes. Muitas das sim, vezes há uma iniciativa do homem, né? Em procurar isso. E pode ser que lá no fundo esteja associado já a um consumo pornográfico mesmo, né? Ele viu aquilo, sentiu prazer com aquilo, né? Totalmente sem controle, né? Você tem mil opções, né? Pra visualizar, pra consumir. E chega num ponto que ele quer tornar aquele desejo virtual uma realidade, né? eu acredito que a maioria dos homens, não vou dizer todos, né? Tem um cara que é dele mesmo ser assim, mas a maioria dos homens, eles normalizaram devido ao excesso de consumo, né? O, consumiu muito vídeo que aos poucos foi plantando essa ideia de que é normal, que tá tudo bem. E daí ele começa a seguir pessoas que normalizam isso também, ele começa a entrar numa bolha de que tudo aquilo é normal. Só que fora daquela bolha, a gente sabe que tem a repulsa da sociedade, né? Que a sociedade ela repudia a promiscuidade. Tem consequências a promiscuidade. Aí eu
que mais me preocupa aí é principalmente para as novas gerações, né? O cara que é um adolescente ali, né? Tá saindo da adolescência para fase adulta. E aí, considerando que a gente vive hoje como sociedade, né? Queda no índice de relacionamentos, né? Tecnologia, redes sociais. Esse cara, ele não tem nem a referência, né? De um relacionamento, seja afetivo ou sexual, real. Então ele já Sim, começa até mais precocemente na pornografia sem ter a referência real. E esse cara, talvez para ele seja até mais normal esse consumo. Seja até mais normal ele evitar relacionamentos reais, até por todas as inseguranças que esses relacionamentos reais também dão, mas são relacionados à vida, né? Você tem inúmeros riscos, né, quando você se relaciona sexualmente com alguém, mesmo que você se previna. Mas essa é a essência, né, de se relacionar com pessoas. Mas na pornografia sim. você tem essa segurança, né? Você pode fazer o que você quiser, quantas vezes você quiser, Com, mas com quem você com quiser, quem né? quiser você pode até fantasiar coisas que provavelmente você não conseguiria no mundo real, né? Mas tem, talvez por isso eu acho que para a geração um pouco mais nova, o impacto a longo prazo tende a ser maior, né? Já por essa carência de socializar, né? Fazer tudo pela internet, o preço a se pagar vai ser bem mais alto. Acho que a depressão é só uma delas, né? Mas quando a gente vê aumento aí de déficit de atenção, né? Isolamento social, você também vê muita molecada procurando certos tipos de medicamento, né? Com receio de performance quando tem uma oportunidade de realizar isso, né? Com uma pessoa de verdade. E isso vai prejudicando, né? Vai chegar um ponto que a saúde mental dessa pessoa que está consumindo ali dificilmente vai ter um ponto de retorno, né? A não ser que ela mesma tenha consciência do que está acontecendo e procure ajuda. E bem, né, que eu, eu sinto de fato uma certa falta desses fóruns, porque eram ambientes, né, onde muitas vezes os homens no geral poderiam, né, expor seus problemas de certa forma com certo anonimato, né? Não é uma coisa que dá para você falar num vídeo, né? Se expor Não. muito. Há um preconceito quanto a isso. É... Só que se perdeu, né? Muitas vezes o cara jovem ele não consegue ter um direcionamento, uma ajuda, né? Sobre alguém que já passou por isso, uma pessoa que viveu, né, a era de ouro, né, do aumento pornográfico digital. E ela vai viver com isso por muitos anos, né? Ela pode chegar até na fase aí, né, de ser um jovem adulto, né? Passados 30 anos. E aí os impactos pioram ainda mais, né? A gente também fala, né, muito da perda de foco. Pessoa que vai, sem perceber, né, vivendo, né, em torno desse consumo, né? É, deixa de trabalhar, deixa de estudar, deixa de ter foco, né? Você sempre vai estar querendo consumir aquilo de alguma forma, mesmo quando você está estudando, mesmo quando você está no ambiente de trabalho, mesmo quando você está se relacionando com alguém. E acho que é como qualquer vício, né? Vício em bebida, vício em cigarros, né? Você não consegue sair daquilo, né? Quanto mais tempo Não. você fica, você vai ter uma dificuldade. E além de você ter que se livrar da pornografia em si, você vai ter que fazer todo um processo aí para recondicionar o seu cérebro, né? Ele precisa voltar a entender o que é um prazer legítimo, né? Um prazer genuíno, inclusive as etapas para você conseguir esse prazer, porque não tem jeito. Você vai ter que socializar, você vai ter que se envolver, conhecer pessoas, né? Então você também vai ter que quebrar essa barreira. E às vezes depender até de ajuda médica, né? De medicamentos para isso, né? Imagino que em casos mais É, extremos, né? Possa até é, ser, mas acho que o passo inicial é o cara aceitar, né? Que tem um sim. problema, tentar conversar com alguém, ou procurar alguma coisa na internet e começar com uma ajuda psicológica, né? Talvez uma terapia, procurar um profissional psicólogo mais voltado para a área sexual, sexólogo, né? E começar a entender ali, né, quais são os gatilhos, o que levou, né? Apesar de que a gente sabe que só o simples fato de possuir internet e alta conectividade móvel, né, celular, Sim. tablet e tudo mais, por si só já abre a porta para isso. E talvez também ter um conhecimento sobre o próprio corpo, entender também algumas
ferramentas que possam limitar ou dificultar o acesso, né, a essa pornografia. Então é meio que um tratamento ali por etapas, né? É se livrar, aprender a se socializar de novo, entender os gatilhos, né, que te levam a consumir isso de forma excessiva, que eu acho que também deve ter mesmos precedentes aí de outras coisas, né? Como a gente falou aí do próprio álcool, né? Da própria bebida. Sim. O gatilho não deve ser muito diferente, só a forma de consumir, né? Que como muitas vezes é na sombra, talvez não tenha aquele impacto social, né? De um cara que bebe, fica embriagado, né? Todo mundo vê. Uma coisa mais oculta, né? Uma coisa talvez até mais prazerosa pelo simples fato de que a maioria das pessoas não vai saber, né? Não vão saber ali que você consome isso, que você tem um vício propriamente dito ali com a pornografia em si. Então talvez por isso também muitas pessoas não procurem, né? Ter essa noção, né? A ideia do vício, porque ninguém tá vendo, na cabeça dela não faz mal, né? Eu posso continuar fazendo isso tranquilamente, então não tem por que procurar ajuda. Não enxerga como um problema, né? É, eu acho que quase nenhum, para falar a verdade, quando começa com isso, né? E quando começa a entrar numa linha de vício, acho que ele não tem Não. noção, né? E também aumentando por outro lado, né? O lado feminino também tá aumentando bastante, né? Nos últimos anos. Não era uma coisa tão comum, mas tá se criando um vício sobre isso também. Tá se criando e tomando proporções catastróficas, né? Eu vejo que nessa parte de relacionamento, o indivíduo, de tanto ele ficar passando vídeo, né, ser muito expresso ali, né, um vídeo atrás do outro, parece que ele leva isso para a vida pessoal nos relacionamentos. Não tá bom, troca. Não gostei, próximo. Parece que torna os relacionamentos meio Netflix, né? Ninguém mais tem paciência de absorver problemas, erros. Ninguém Já é normal, tem né? Na nossa já. sociedade. Aí você soma isso aí da pornografia, é mais um ponto, né? Pra afastamento líquido, né? Não tá bom, então vamos trocar, né? É, a gente vê que na época dos nossos pais é comum você ouvir que a primeira namorada é a nossa mãe, a primeira namorada é nosso pai, né? Eram relacionamentos muito únicos assim. E hoje você vê tanto o jovem homem quanto mulher chegar aos seus 25 com 70 parceiros, né? Tem vários podcasts, reels que entrevistando jovens que perguntam com quantos parceiros você já se relacionou, se já teve relações sexuais, e os números passam em níveis alarmantes. Né? Quanto risco essas pessoas se colocaram, né? Quantos danos cada relação trouxe, né? Não, mesmo antes, né? Gerações passadas, a gente não tá falando que não havia promiscuidade e tudo mais. Mas mesmo o cara naquela época, a mulher que tivesse muitos parceiros, é muito longe do que acontece hoje, mas muito longe mesmo. E hoje tem os extremos, né? Tem essa pessoa que é extremamente dependente ali, né? Da troca de parceiros, né? Pelo simples fato do sexo. Mas você também tem o extremo principalmente de homens, né? Viciados no conteúdo adulto. Esses caras muitas vezes eles nunca tiveram, né, um relacionamento sexual de verdade. Tanto que você vê alguns estudos aí de cara chegando quase aos 30 anos de idade sem ter nenhum tipo de relação com alguém. Né? Sim, está se tornando comum isso, né? Tá, eu tenho visto cada vez jovens, nos seus 25 a 30 anos, não terem se relacionado e tá tudo bem, né? Não vejo problema com isso também. Só que eu vejo que, em contrapartida, parece que outras coisas da vida ficam em atraso, porque essa falta de vontade de ter uma parceira ali, né, para a vida toda, assim, ter essa falta de garras ela é atribuída a outros fatores, até patrimoniais, por exemplo. Eu vejo que os jovens, né, que são viciados, assim, imersos na pornografia,
eles não têm força de vontade de conquistar o próprio carro, a própria casa, o próprio apartamento. Eles se sentem extremamente confortáveis, eles não pensam em investimento e até mesmo em emprego. E Tá? acho que nem pelo desinteresse, é também pela falta de energia, né? O que a gente comentou. O Sim, cara ele não tem energia para mais nada. Aí entra outros vícios atrelados, né? Se você consome a pornografia, seja no tablet, celular, computador, você já está imerso ali em outros entretenimentos que tem a mesma linha de gatilho, né? Videogame, vídeos, redes sociais. Normalmente uma coisa tá atrelada com outra, né? O cara ele não tem um vício muitas vezes ali só na pornografia, né? Mas tem qualquer coisa que mas dê um prazer ali mais instantâneo e imediato. E não que ele seja obrigado também a casar, né? A ter uma não. parceira fixa, mas é mais a dificuldade de ele realmente não conseguir fazê-lo, né? Não consegue fazer de jeito nenhum, não consegue É, é criar algum tipo de laço com alguém, né? real. E eu vejo que esse vício na dopamina, né, instantâneo, as redes sociais elas estão se modificando, né, se atualizando de uma forma tão rápida, tão expressa que antigamente você tinha vídeos de 3 minutos ali no Instagram, etc. Aí caiu para 1 minuto. Hoje você tem reels de 20 segundos, cara. Literalmente, assim, tá ficando cada vez mais expressos, mais rápido. Eles querem a dopamina logo, de forma instantânea. Quanto mais rápido receber a dopamina, melhor. E isso vai atribuindo também, né, na questão que podemos adentrar numa parte 3 sobre o soft porn, que É, são muito entrando em o, redes sociais, né? é, que para mim o soft porn ele é mais nocivo, ele é mais letal do que a pornografia real em si, assim, do que o cara acessar sites pornográficos. Eu vejo que no Instagram, por exemplo, ou no TikTok, em alguma rede social rápida, né, que seja fácil, assim, o soft porn, que são mulheres dançando, mulher de biquíni, né, a gente sabe, né, esses pequenos pontos, né, pornográficos ali de leve, eles são extremamente nocivos, porque o cara pode ver isso em qualquer lugar, ele pode estar no ônibus, estar assistindo, não vão julgar ele, no trabalho, ele pode estar em casa, no celular dele ali, ó, vendo milhares e milhares, e um vídeo, né, pornô real, que ele teria que estar em frente ao computador ou um celular em ambientes mais fechados, tipo sei lá, num banheiro, em um ambiente mais escondido, ele tem todo um trabalho de garimpar, de achar o vídeo perfeito, tem um tempo ali, né? Tem uma vergonha nisso aí. Já no Instagram ou no TikTok, em outra rede, ele só vai passando ali rápido, vai passando, de forma muito prática, vai seguindo, né? É, e para mim o problema aí das redes sociais é que isso acaba atingindo todas as faixas etárias, né? E as próprias plataformas fazem isso, né? O algoritmo te leva, principalmente em Twitter, Threads também, né? Do Meta, né? Da Meta do Facebook. Muitas vezes, né? Quando você está acessando ali o Instagram, pelo menos no meu caso, né? Você é bombardeado ali com certos tipos de threads, né? Também te influencia a Sim, instalar o aplicativo. E você sim, sabe que ali tem um conteúdo meio que sexual, sensualizado, que muitas vezes vai te levar pelo instinto de clicar, né? E lógico que vai sim, depender da pessoa, dos obviamente. valores e tudo mais, mas existe a tendência instintiva de você querer Sim, clicar para ver. o homem ele já tem essa tendência, né? Ele já é um ser muito visual. Eu vejo que as redes sociais incentivam o homem a consumir e a investir, né, nesses softs forms e a mulher a se prostituir, Tem, né? eu Os acho que dois para ela lados, né? impacta até mais, né? Porque é uma busca ali pela imagem, né, sexual por parte do homem, mas pela autoestima feminina, né? Sim, pela validação, né, masculina, a mulher ela percebe que, pô, se eu postei uma foto de vestido comportada, me rendeu 3 curtidas, que foi meu pai, meu irmão e um amigo. Mas se eu postar de biquíni fio dental, eu vou ter 10.000 curtidas. O próprio algoritmo vai jogar essa imagem para terceiros.
Isso para a mulher, ela se sente famosa, né? Se sente importante. Olha quanta gente está curtindo, né? Isso dá uma dopamina diferente para as mulheres, né? Mas é, de uma certa forma, uma dopamina que a incentiva a postar aquilo cada vez mais. E o homem, de relance, passa ali, acontece direto comigo, eu coloco como não tenho interesse, mas de vez em quando surge perfis aleatórios que eu nunca acessei, ninguém que eu conheço segue, que eu sigo poucas pessoas, e apareceu uma mulher ali, né, seminua ali, provocando, dançando, etc. O algoritmo, só dele ver que eu tenho um perfil masculino, ele já joga isso na minha frente. E ficou interessante para as big techs manterem isso, né? Porque, falando do ponto de vista legal, não é pornografia, né? É e Não, não é, mas é, ela te leva a isso, né? E eu também acho que além da dependência visual, talvez mais masculina do que feminina, não dá pra generalizar, mas também uma certa forma de carência, né? Porque o cara hoje ele pode ter acesso a um conteúdo explícito de forma gratuita, sim, fazendo sim. pesquisa. Então, se ele tem uma necessidade de validar aquela pessoa, é porque ele talvez tenha uma carência oculta ou, de certa forma, ele quer ter uma certa, talvez uma certa necessidade de dominância, né? De saber, não, eu vou curtir essa foto. Se essa pessoa tiver um OnlyFans ou alguma coisa que eu possa pagar para ter um conteúdo talvez um pouco mais explícito, eu tenho um controle sobre isso. É. Eu acho que talvez fique alguma coisa do ego masculino ali na questão de dominância e liderança. Tudo bem, de uma forma bem bestial, né? Porque a Sim, gente sai de uma situação de homens de gerações anteriores que tinham esse papel de prover, né? Para homens que hoje às vezes gastam seu salário ali do dia, precisam trabalhar diversos dias para bancar uma foto, uma live de uma menina que talvez já tenha, né, esse thread com essa intenção e que vai te levar para sites de fato de conteúdo adulto, né? sim, eu vejo que as big techs, né, e esses sites principais, ele deu poder ao civil comum, à mulher, a se prostituir, né, de certa forma, né? Ela está vendendo ali, mesmo que por imagem, é uma venda do corpo dela, de algo sigiloso, né? E deu essa sensação de poder para o homem, que ele tem acesso àquela mulher pagando. É basicamente como o que a Playboy fazia, né? Nos anos 90. Pegava algumas atrizes famosas, disponibilizavam na revista e só quem pagava essa revista tinha acesso a ver aquelas imagens. É tanto que você tinha uns Hoje, conteúdos mais premiums também, né? Coisas mais sim, caras ali. Ou tinha um público seleto, né? Não era todo mundo que podia consumir a revista, né? Você tinha que comprar, você tinha que ter uma certa é. idade, tinha uma certa restrição, né? Tinha também a questão da vergonha, né? Você comprava uma revista na banca, você tinha que passar por ela pelas pessoas e tal. Aí talvez até existia essa folhinha preta, mas o cara que te vendeu sabia, né? Então ficava algo meio constrangedor ali. E eu vejo que as Big Techs conseguiram trazer esse mesmo tipo de produto para os dias atuais, e em proporções alarmantes, Não, bem né? mais Que onde lucrativo, né? pega uma mulher comum, incentiva ela a fazer isso, porque a mulher pensa, eu me formei numa profissão, eu ganho 3 mil, mas se eu vender foto, em um dia eu faturo isso. Deu essa sensação de sucesso, de valor. Só que não, ninguém comenta, ninguém menciona das consequências mentais, né? Quantos casos de milhares de atrizes, modelos, estão em depressão, fazem terapia constantemente, porque vender o corpo, mesmo que por imagem, ele causa danos, Sim, e acho traz até danos. que a questão também da feminismo moderno, né? Feminismo aí, talvez quinta, sexta onda, ele também tenta de certa forma vender de que esse comportamento é feminino, né? Que não deixa de ser uma prostituição de fato,
ele tem um impacto extremamente negativo, né? Mentalmente falando, impacto emocional tremendo. Não que isso não Sim, impacte para homens que também o consumam, né? Ele também vai ter impacto para quem consome, mas o impacto sim. para quem se expõe é infinitamente maior e eu acho que isso nem tem Hum, relação com pensamento preconceituoso ou algo do tipo. hum. Eu acredito que o impacto emocional, mental, né, de quem se expõe é muito maior mesmo, porque a pessoa ela perde a identidade dela, né? Ela deixa de ser aquela pessoa. Por exemplo, pegar um evento aleatório. Nós conhecemos uma fulana que se chama Maria. Maria é advogada. Legal, a Maria ela é advogada. Maria entrou num desses sites famosos, OnlyFans, Privacy, etc., começou a vender conteúdo. Ela já não é mais a Maria advogada, ela perdeu o papel dela para todo mundo, para a família, para a sociedade no geral. Ela passou a ser um pedaço de carne em que os homens pagam para ver ela se expondo. E eu acredito que o próprio conteúdo da mulher que se dispõe a isso, o público vai exigindo cada vez mais. A gente quer mais. Só uma foto simples já não é suficiente. A gente quer ver mais, mais e mais e mais. E vai incentivando, vai pressionando a pessoa que está se expondo a adentrar em conteúdos mais bizarros, a conteúdos que, né, vão danificá-la muito mais emocionalmente. Eu acho que é nessa linha também. Bom, eu acho que cabe uma parte 3 então, né? Principalmente focada aí na questão de redes sociais, né? Sim, com certeza. Uma parte 3 redes sociais, e podemos também indicar formas de se livrar desse vício e desviar de algumas coisas, algumas táticas que eu particularmente uso e me ajuda diariamente, e eu recomendo e aconselho os demais a seguir também, porque fez muito bem na minha vida. Ok, bom, então é isso. É, É isso. a gente vai ter uma terceira parte aí falando sobre as redes sociais, talvez algumas técnicas aí também para se livrar, né? Da pornografia em si. Mas fica para um próximo vídeo. Eu acho que é isso. E da minha parte está concluído. Eu acho que a gente conseguiu trazer bons pontos aí para reflexão do pessoal. Da minha parte também. Um abraço a Um todos. abraço, até mais.